do departamento lá. Bem, como já anunciado, nós vamos tratar do segundo capítulo do livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. John MacArthur é pastor, é teólogo, pastor de uma igreja batista nos Estados Unidos. Há mais de 30 anos, ele pastoreia a mesma igreja, e antes dele pastoreou seu pai, também longos, mais de 30 anos. Uma igreja que tem 70 e poucos anos de história, teve 2 pastores até o momento, quase 80 anos. Um ministério longo, dedicado à mesma igreja, ao seu povo. Um homem que tem preservado, pela graça de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, nas suas pregações e também naquilo que escreve. Um livro muito bem escolhido para as nossas irmãs da SAF. E as parabenizo e incentivo a perseverarem. São 12 capítulos, são 12 encontros, mas que ao encerrarmos, tenhamos mais de 12, depois mais de 12, depois mais de 20, e muitos encontros para tratarmos da palavra de Deus, que nos edifica, que nos instrui, assim como nós esperamos que Deus nos faça nessa noite. Muito bem, o tema está aí na tela, vocês podem ver aí no Data Show. Sara esperando contra a esperança. Esse foi o tema dado pelo pastor John MacArthur. Antes de entrarmos no conteúdo do livro, nós vamos organizar o livro, nós vamos organizar o conteúdo do nosso estudo nessa noite. O John MacArthur, no livro, ele dedica muito tempo a narrar os detalhes da história de Sara e se dedica, em alguns momentos, aos elementos mais teológicos da vida dessa mulher, dentro da Escritura, dentro da história da redenção, e nós vamos nos deter a esses temas teológicos, uma vez que a narrativa os irmãos podem ler em casa, a trajetória dessa mulher, onde ela aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 11, você pode colocar a sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 11, Gênesis 11, versos 29 e 30, vai ser a primeira vez que o nome de Sara, ainda Sarai, vai aparecer na Escritura Sagrada. Se os irmãos já encontraram aí, eu vou fazer a leitura. Diz assim: Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Preste atenção no 30. Ela é mencionada como esposa de Abrão, e vejam que na sequência Moisés destaca a respeito dessa mulher. Sarai era estéril, não tinha filhos. E John MacArthur inicia esse capítulo falando um pouco a respeito da personalidade
dessa mulher. Ele caminha da personalidade dela, faz uma boa descrição de como que ela era, ou aparentemente era, muito bela, e como que ela tinha uma personalidade um tanto difícil. Quando que, em alguns momentos, Sara, ou Sarai, no momento, ela vai ter altos e baixos, ela vai ter momentos em que ela se irrita demais, ela vai ter momentos em que está desesperada, em alguns momentos ela está um pouco mais equilibrada, mas há muitos momentos de desequilíbrio na vida de Sarai. O nome dela, Sarai, quer dizer minha princesa. Muito provavelmente, uma vez que na cultura do Antigo Oriente Próximo, as pessoas colocavam nomes nos seus filhos que tinham a ver ou com algum contexto familiar, ou com alguma posição que ela representava ali diante de uma cultura, diante de um povo, diante de uma sociedade. Ou, provavelmente, Sarai, que teve o nome tem o nome de minha princesa, provavelmente ali naquela região de Ur dos Caldeus, ela fosse filha de pessoas muito bem conceituadas para aquela sociedade. No livro de Gênesis, Abraão vai, em algum momento, descrever que ela é sua meia-irmã e filha de Terá, filha de Abraão. Ela nasce 10 anos depois que Abraão nasceu. Então, ela é 10 anos mais nova que Abraão, mas ela é filha do mesmo pai de Abraão. E o relato do Gênesis aponta que Terá era alguém de muitos pertences, de muitas posses, era um cidadão da região dos Caldeus, na Suméria, alguém reconhecido por bens, era alguém de renome na sociedade de sua época. Então, essa moça que ganha o nome de Sarai e que vai ser, sendo meia-irmã, vai ser esposa de Abraão, esposa do seu meio-irmão, ela ocupava um lugar naquela sociedade que ela poderia ser considerada uma princesa. E talvez seja por isso que ela, em alguns momentos, aparenta ser um pouco mimada, talvez mimada demais, em alguns momentos. É ela quem trama, por exemplo, duvidando da promessa do Senhor. Ela trama e Abraão consente em tomar Agar como sua concubina. E quando Agar, depois que concebe, começa a zombar da esterilidade da sua senhora, de Sara, ou de Sarai ainda, ela coloca a culpa em Abraão, que coloca a culpa em Agar, e ficam nessa transferência de culpas, mas é muito claro, a própria trama dela, ela bebe do próprio veneno, e ela transfere a responsabilidade, culpa seu marido, que vai culpar a escrava, que vai ter aí uma sequência de transferência de culpa e de consequências de tudo isso. Então, Sara, ela não tinha uma personalidade fácil, e ela ocupava uma posição de destaque naquela comunidade. Mas graças a Deus que Sara não tinha só essas características de ser uma mulher um tanto truculenta com as suas servas, com o seu marido, mas era uma mulher também submissa e reconhece a missão que Deus dá, a aliança que Deus faz com seu esposo, quando, na ocasião, aquela família sai de Ur dos Caldeus, vai até Arã, Abraão ainda acompanhado de seu pai, e quando chegam lá, Terá morre, e é então que Deus chama. Deus vem até Abraão, fala com Abraão, lhe dá uma promessa e lhe manda sair daquela terra. Importante lembrar, é verdade que foi o Senhor quem conduziu Abraão desde Ur dos Caldeus, saindo ainda com seu pai vivo. Mas, quando Deus vem a Abraão e lhe dá promessas, ele já tinha saído de Ur dos Caldeus. Estava na cidade de Arã, e de lá, ele então pega a sua esposa, seus bens, seus pertences, e
parte nessa terra a qual ele não conhecia. Mas o mais interessante é que essa mulher, um tanto truculenta, ela compreende, pelo menos em certo sentido, ela compreende que o seu marido recebeu uma vocação de Deus, chamado de Deus. Ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que manifesta uma certa intolerância, uma certa impaciência com o marido, ao mesmo tempo ela reconhece o chamado que o seu marido recebeu, a promessa e a alegria de fazer parte dessa aliança de Deus para com o seu esposo. Se você prestar atenção aí no capítulo 12, nós vamos ter o início, então, desse chamado. Depois que Terá já havia falecido, eles já estavam há um tempo em Harã, até que Terá, o pai de Abrão, falece, e eles, então, ainda em Harã, Abrão recebe a promessa de Deus, o princípio de uma aliança que Deus vai fazer com Abrão. Aqui Deus faz promessas a Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão, capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí vem a promessa: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Preste atenção nesses detalhes. Deus então vem a Abrão, diz a ele, lhe dá uma ordem, um imperativo, de que Abrão saia daquele lugar, daquela região, ainda é região de Ur dos Caldeus, mas ele não está mais na cidade de Ur, ele está em Harã. Ele sai de lá, então, em obediência ao Senhor, que lhe fez promessas. E a promessa era que Deus faria de Abrão uma grande nação. Abrão era casado com Sarai, mas é interessante que um pouco antes, quando Sarai aparece nessa história como esposa de Abrão, o texto enfatiza que ela era estéril. Então perceba o contraste. Num primeiro momento, Sarai é apresentada e o texto deixa bem claro, ela é estéril. Na promessa que Deus faz no capítulo seguinte, no início do capítulo seguinte, a promessa é que Abrão será pai de uma grande nação. Um pouco mais à frente, em mais duas ocasiões, Deus vai vir até Abrão e vai dar mais detalhes dessa promessa. Mas nesse momento já é suficiente para sabermos que há um dilema aí. Ora, se Sara ou Sarai é estéril, como que ela vai ser a mãe dessa grande nação? Então é claro que quando Abrão recebe essa aliança, recebe essa promessa, a aliança de Deus é com Abrão e, consequentemente, com Sara. Um pouco mais à frente, Deus vai se dirigir diretamente a Sara e vai mudar-lhe o nome de Sarai para Sara, de minha princesa para princesa, e vai estender essa promessa a essa mulher. Ela sim será a grande matriarca dessa grande nação que Deus está construindo. Muito bem. Ao mesmo tempo que Sara era uma mulher bela, tão bela que, se você prestou atenção na narrativa, quando Deus vem até Abrão, ele manda sair de Harã, Abrão tem 75 anos, e se ele é 10 anos mais velho que Sarai, ela tinha já 65 anos. Interessante esses detalhes, e quando essas personagens da narrativa bíblica vão surgir, Abrão vai surgir já com 75 anos. Sua esposa vai surgir já com 65 anos. E apesar de 65 anos, Sarai era uma mulher que ainda preservava muita
beleza. Ao ponto que, quando depois de uma grande fome que acontece quando Abrão, na sua caravana, chega na terra de Canaã, que ainda é ocupada por muitos povos, Deus havia prometido aquela terra, mas ainda não era o momento em que eles iriam se apossar dela. A terra tinha donos, ainda não era de Abrão. Mas quando eles estão lá na terra de Canaã, quando eles estão na terra da promessa, na terra que Deus prometeu, que vai manar leite e mel para toda a posteridade de Abrão, chegou uma grande fome. Perceba os contrastes. Uma mulher estéril vai ser a mãe de uma grande nação. A terra da promessa, que mana leite e mel, não havia comida. E Abrão, ao invés de perseverar, ele sai da terra de Canaã e vai para o Egito. Ainda no final do capítulo 12, a partir do verso 10. Diz: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ao invés de perseverar na terra, ao invés de crer completamente na promessa que Deus haveria de sustentá-lo naquela terra, Abrão, então, pela fome, nós percebemos o primeiro cambalear da sua credibilidade na promessa que Deus lhe havia feito. E ele vai para o Egito, leva a sua caravana, vai até o Egito. Quando chega no Egito, a beleza de Sarai é tamanha que Moisés narra que o faraó do Egito encheu as mãos de Abrão de riquezas por causa de Sarai. Aquela que ele descreve como irmã e não como esposa. Mais uma vez, Abrão vai cambalear na esperança em Deus. Ele olha para sua esposa e diz: olha, você é muito bonita, e quando a gente chegar no Egito, os homens vão ficar loucos por você. Muita beleza, né? Aos 65 anos. O faraó vai querer levar você para o harém. Só que se ele souber que você é minha esposa, eu vou morrer. Para ele ficar com você. Se a gente disser aqui que você é só minha irmã, resolve o problema, ele vai querer negociar, aí eu posso colocar um preço alto demais, e aí ele vai deixar para lá, afinal, são 65 anos, né? Será que vai valer o preço? Para o faraó, sim. O faraó não se importa com o fato de Abrão dizer que ela é sua irmã. Na verdade, ele se anima. E ele enche Abrão de riquezas. E leva Sara para o harém. E quando chega no harém, de alguma maneira, o faraó descobre que, na verdade, ela se tratava de uma mulher casada. E ele então expulsa Abrão de lá, mas não toma os pertences que ele havia dado de presente para Abrão. E Abrão sai do Egito riquíssimo. Ele já era um homem rico, ele agora sai um homem muito rico. Tanto ele quanto o seu sobrinho Ló saem de lá do Egito cheios de bens, cheios de propriedades, cheios de servos. E é lá do Egito, um dos servos, uma das servas que Abrão ganha é a serva de Sarai, Agar. Então perceba a condução de Deus em todo esse processo. Abrão e Sarai estavam na terra da promessa, tem fome, eles saem da terra da promessa, vão para o Egito. Quando chegam no Egito, apesar de desobedientes, Deus lembra da sua aliança. Deus que fez promessas para Abrão. Deus que fez uma promessa, ele haveria de cumprir. Muito interessante isso, porque esses detalhes apresentam algumas semelhanças com outras narrativas que já apareceram no Antigo Testamento. Por exemplo, a semelhança de Sarai com Eva. Preste atenção nisso. Imagina a beleza de Eva, uma mulher criada no contexto de ausência
de imperfeição. Uma mulher criada num contexto de ausência de pecado, de ausência de queda, de ausência de imperfeição. Era uma mulher perfeita. Era uma mulher belíssima. Eva recebeu uma promessa de Deus, uma aliança, lá em Gênesis 3,15, depois da queda, que ela teria um descendente, e esse descendente seria o redentor do seu povo. Pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe pisaria o calcanhar. E é aí onde Eva tem um propósito dentro dessas histórias. Uma mãe que vai dar à luz um filho. Apesar do improvável, que é o contexto do pecado, é improvável que Deus mantivesse, ele não tinha nenhuma obrigação de manter a aliança com os nossos primeiros pais, mas ele mantém, apesar da queda, ele mantém Adão e Eva casados, e Eva vai dar à luz a filhos dessa promessa. Nós temos na narrativa do Gênesis ainda o nascimento e o conflito de Abel e Caim. Abel, aquele que herda a promessa da aliança, de quem virá o grande redentor de Israel. Abel é morto pelo seu irmão. Caim, que foi rejeitado, não é o descendente dessa aliança. Deus então dá um outro descendente, Sete. Sete vai gerar Enos. Enos vai gerar Lameque. Lameque vai gerar Noé. Noé vai gerar Sem. Da descendência de Sem virá Terá. E de Terá nós teremos Abraão. Então essas genealogias, esses relatos de descendências de algumas personagens aparecem aí para ligar as histórias. Então nós temos aqui semelhanças entre essa mulher, Sarai, que é herdeira de promessas que Deus fez antes. Ao antepassado dela, a Eva, a primeira mulher. Ela agora é agraciada com a promessa de ser essa mulher que vai levar à frente, na sua posteridade, entre um de seus descendentes, a promessa da linhagem do Redentor. Então, veja quantas semelhanças. A beleza de uma mulher, uma primeira mulher, a aliança que Deus faz e o foco. Apesar da beleza das duas mulheres, elas aparecem dentro de seus focos na narrativa. Eva, apesar de tão bela, o foco da narrativa do Gênesis em Eva era mostrar que, mesmo dessa linhagem caída de homens, Deus é gracioso e vai conceder à mulher um filho que redimirá o mundo. Aqui nós temos a repetição dessa promessa. Enquanto Sarai é tão bela, não é pela sua beleza que ela faz parte dessa linhagem. É no seu foco proposital. Há um propósito de Deus em unir Abrão e Sarai ser estéril. Interessante. Esse problema de saúde que Sarai tem é o que vai girar em torno das histórias a respeito dela. Ela é estranha. Ela era improvável. Assim como Eva era improvável de continuar gerando depois da queda. Do improvável, Deus vai fazer graciosamente com que a promessa do seu Redentor que virá, de fato, essa família da aliança seja preservada. A semelhança com Eva aqui são nítidas. Sua beleza, a aliança que Deus faz e o foco proposital, teleológico, o sentido principal da vida dessas mulheres foi receber essa promessa de Deus de que, através delas, ele manteria a linhagem do seu Redentor. Jesus haveria de vir. E ele seria um descendente de Abraão e Sara. Muito bem. Esse é o foco dessas narrativas.
Sara também descreve aqui um contraste claro com o Êxodo. Nós fizemos a leitura de algumas passagens aqui de Gênesis capítulo 12, mas ele precisa dar um foco um pouco mais nesses versículos que aqui estão. Preste bem atenção. Preste atenção na narrativa. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Um pouco mais na frente, os descendentes de Abrão vão passar pela mesma situação. Um pouco mais à frente, aqui nós temos uma prefiguração daquilo que aconteceu no Êxodo. De maneira contrastante. Enquanto eles são extremamente abençoados lá no Egito, num período relativamente curto, a descendência de Abrão vai passar no Egito 400 anos. Vamos continuar a narrativa. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Presta atenção na narrativa aqui. Veja como há tantas semelhanças com isso. O povo de Deus, Abrão e Sarai aqui, estão no Egito por causa da fome. Lá eles são bem acolhidos, não escravizados. Mas Sarai é a mulher que haverá de dar a luz ao descendente dessa promessa. O Faraó não pode tocar. Não pode haver nenhuma dúvida de que o filho que Sarai dará à luz é o filho de Abrão. Ela não pode engravidar antes. Ela não pode ter um filho de Faraó. De alguma maneira, Deus não permite que Faraó toque naquela mulher e manda pragas para a terra do Egito. Então veja, nós temos o povo de Deus no Egito, a promessa sendo ameaçada, Deus pune o Egito e o Faraó com pragas, para que ele permita que esse povo vá em paz e vá próspero. Preste atenção com o Êxodo. Imagine o Êxodo, o povo agora só que escravizados. Deus então lembra da sua promessa, a promessa inclusive aos seus antepassados, que estiveram no Egito antes, de que ele prometeu um Redentor, que ele não vai exterminar aquela nação, até que aquele prometido venha. Ele é o Redentor. Deus o prometeu. Então aquele povo, anos depois, estando agora escravizado no Egito, Deus manda pragas, Faraó os liberta, e eles saem do Egito prósperos, para continuar a sua caminhada até a terra de Canaã. Por que Deus antecipou essa história aqui? Por que há tantas semelhanças para que aquele povo, para quem Moisés está narrando, que é o povo de Deus, que tinha sido liberto do Egito, estava no deserto rumo a Canaã, lembrasse que tudo aquilo foi porque Deus lhes fez promessas. E a promessa é a promessa do Redentor. Então, cada uma dessas histórias aponta para aquela história principal, um Redentor que virá. Então, Sara e Abraão não aparecem para que suas histórias sejam desconectadas das outras histórias,
mas elas têm semelhanças tanto com seus antecessores, como com a sua posteridade, que dará continuidade à linhagem desse Redentor prometido. Não é à toa que sempre, na mensagem dos profetas, a lembrança é: Deus prometeu aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó. E que promessa é essa? A promessa de um Redentor. A promessa de preservar esse povo até que esse Redentor venha, custe o que custar. Muito bem. Há também um outro contraste, talvez esse seja o contraste mais importante na história de Sara, que é o contraste entre Sara e Agar, a sua serva. E a gente pode saltar lá para Gênesis 16, onde nós vamos ter uma história trágica. Mas que Deus, graciosamente, por causa da promessa, o autor ele vai dizer que Abraão ele pode ter se contaminado com a cultura pagã, provavelmente, mas não o suficiente para, quando ouvir o Senhor, ele não estranhar. Ele não lembrar daquilo que seu pai lhe legou, ele não lembrar dos seus descendentes, ele não lembrar, dos seus ascendentes, ele não lembrar de Lameque, ele não lembrar de Noé, ele não lembrar da história da relação de Deus com o seu povo, já vinha desde o Éden. Tá? Então, Abraão não era estranho. Tanto é que o próprio autor ele vai dizer que havia, na narrativa de Abraão, muitos personagens que ainda preservavam, mesmo nesse mundo paganizado, a fé verdadeira no Senhor. Tanto é que Abraão ele é contemporâneo de Jó, por exemplo. Ele é contemporâneo de Abimeleque. Alguém que o Gênesis vai dizer que era um sacerdote do Senhor. Um sacerdote mesmo antes da ordem sacerdotal levítica. Foi estabelecida por Moisés. Então já havia sacerdotes, talvez uns sacerdotes itinerantes, que vagueavam pelo mundo, pregando o padrão do Senhor nas outras nações, mas havia fé. Havia pessoas que não eram pagãs. E, provavelmente Abraão, por mais que ele vivesse ali em Ur dos Caldeus, no meio dos Sumérios, no meio do povo pagão, ainda preservava alguma coisa, que foi despertada quando ele ouve a voz do Senhor. Mas, de fato, a cultura da qual ele veio era uma cultura pagã. Mas é sempre assim a narrativa. Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, do meio dos Sumérios, e lhe manda para a terra de Canaã, ocupada por um monte de pagãos. Depois ele vai para o Egito, no meio de um monte de pagãos. Depois, quando ele tem Isaque, e depois da sua velhice, o povo de Isaque, os descendentes de Isaque, vão para o Egito também, no meio dos pagãos. Há sempre essa relação da perseguição do mundo pagão, da semente da serpente, atacando, agredindo a semente da mulher, e a semente da mulher no mundo, enfrentando os desafios de ser povo de Deus. Tá? Então, as narrativas bíblicas, elas deixam claro, desde o início, que o projeto redentivo de Deus incluía que o povo dele vivesse no mundo entre os pagãos para ser luz. E isso inclui Abraão. Tá? Mesmo ele, uma vez ou outra, tendo adorado uma divindade suméria, mas ao ouvir a voz do Senhor, ele disse: opa, peraí, os meus antepassados tinham razão. Tá? Mas isso é um pouco de conjectura também. Tá certo? Muito bem, nós temos aqui no capítulo 16, talvez
o auge do momento da história de Sarai. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Veja a ênfase na esterilidade. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, a ideia de Sarai está demorando. Talvez, aqui quando eles saem do Egito, e quando Deus vai falar com Abrão mais uma vez, já tinha passado mais 10 anos. Então, agora quem já tinha 75 era Sarai. Imagina você saber dessa promessa, e essa promessa demorar 10 anos, e nada ainda havia acontecido. Então ela olha para Abrão e diz: Abrão, o Senhor que prometeu nos dar um filho, me impediu de dar à luz, me impediu. E aqui há uma outra manifestação de incredulidade de Sarai. Ela então apresenta uma sugestão. Isso é tão interessante, porque é aquela velha sugestão que nós fazemos, aqui é a típica representação do coração humano caído, de tentar tratar de suas questões redentivas com Deus, sem esperar pela vontade de Deus, sem resolver suas tensões pecaminosas na maneira como Deus nos dá a solução em Cristo Jesus. Aqui se trata da mesma coisa. O prometido aqui é um descendente e através dele, de uma linhagem que demoraria de descendentes, haveria de vir o Cristo. O que estava em jogo aqui era a credibilidade que Sara estava dando àquele que prometeu um redentor. Então, quando ela duvida que Deus Pai prometeu um redentor e está demorando, ela está em descrédito, ela está descredibilizando a promessa do redentor. É uma questão de fé. E isso se repete em nossas vidas. Nós esquecemos de que as nossas soluções e a solução redentiva das nossas vidas se encontra em Jesus. E aí nós buscamos alternativas. Sarai procurou uma alternativa. Qual foi a alternativa? Algo comum, inclusive contemplado no Código de Hammurabi, um código muito conhecido no Antigo Oriente Próximo, a lei do concubinato. Muito bem, você toma uma serva minha e o filho dela vai ser meu filho. E aí está tudo resolvido. Muito bem, ela só não esperava que essa era a maneira mais drástica, mais trágica de tentar solucionar um problema de redenção. Um problema de perdão de pecados, um problema de crer na graça de Deus. Por que as pessoas são condenadas? Porque Deus manifesta seu perdão através de Cristo e as pessoas não querem. São indiferentes. Rejeitam. É por isso que pessoas são condenadas. E pela graça, ele desperta aqueles que deverão crer nessa graça maravilhosa. Sarai ainda era uma incrédula. Ainda manifestava incredulidades. O desespero bateu a porta e ela tentou solucionar da maneira errada, da maneira pecaminosa, da maneira a colocar em descrédito aquele que prometeu. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ou seja, 75 anos de Sara, 85 anos de Abrão. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim
e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. O que nós temos aqui é outro cenário que nos aponta para o Éden. Veja como a ligação através da promessa de Deus, pela promessa de Deus, as narrativas vão sendo conectadas. Perceba que quando Adão e Eva pecaram, o povo da promessa de Deus, que descreu da promessa e desobedeceu, quando Deus então chamou suas responsabilidades, quando Deus chama Adão, Adão transfere essa responsabilidade e diz: foi a mulher que o Senhor me deu. É a mulher. Quando Deus chama Eva, ela diz: foi a serpente. A serpente que tanto falou, agora ficou silenciada. Mas é interessante como a gente percebe esse contexto de transferência de responsabilidade. Ninguém assume a culpa. Sara, inclusive, traz o Senhor para o meio da sua disputa com Abrão. E, no fim das contas, ela culpa o próprio Senhor. Foi o Senhor que me fez estéril. Então, Abrão, toma a minha concubina. Então, o Senhor fez assim. Então, como Adão fez, a mulher que tu me deste. O padrão se repete aqui. O padrão pecaminoso. O padrão da descredibilidade, da descrença na promessa de Deus. Isso é prova de que sempre que nós pecamos contra o Senhor, nós fazemos isso por um motivo de descrédito ao nosso Deus. É um padrão de Adão e Eva para Abrão e Sara, para mim e para você. Mas o texto continua. Agar fugiu. Ela foi humilhada e ela fugiu. E Agar tem suas responsabilidades nisso, obviamente. Tendo achado o anjo do Senhor, e anjo do Senhor aí é interessante, porque a narrativa um pouco mais à frente vai descrever que esse anjo fala como o Senhor, que esse anjo age como o Senhor age, e alguns teólogos vão dizer que anjo do Senhor aí é o próprio Senhor. Alguns vão dizer que anjo do Senhor, anjo aí é a palavra malak, é o profeta Malaquias. Malaquias é o mensageiro de Deus. E aqui a palavra malak ha-Yavé, o mensageiro de Yavé. Alguns teólogos vão dizer que aqui é o próprio Cristo que aparece para Agar. Nós não temos tanta base bíblica, tanto conteúdo bíblico para afirmarmos isso, mas eu sou daqueles que creem que anjo do Senhor aí é uma descrição de uma aparição do Senhor para Agar no deserto. Então o Senhor vai até Agar, a encontra no deserto, junto à fonte no caminho de Sul. Então ela estava voltando para o Egito. Sul é uma região que vai dar ao Egito, então ela estava voltando para a sua terra. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência. Perceba por que aí alguns teólogos vão afirmar que é o próprio Deus falando. Porque ele repete a mesma promessa que Deus havia feito a Abraão. Sara agora ouve. Multiplicarei, ele fala em primeira pessoa. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concedeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos,
e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Interessante. A mesma promessa que foi estendida a Sarai por causa de Abrão, agora é estendida a Agar também por causa de Abrão. E o que é que nós temos aqui? É claro, o herdeiro das promessas de Deus, de onde viria o Redentor, não seria Ismael, obviamente. Ismael aqui representa uma semelhança muito clara de Ismael aqui com Adão. Se nós estamos relacionando, encontrando as conexões entre a narrativa de Abrão e Sarai e as personagens secundárias que aparecem, o Éden é a nossa referência, porque é no Éden onde aparece a primeira promessa. Então, se estamos seguindo a linha da promessa, claro, Deus está aqui lembrando, mais uma vez, é uma promessa de multiplicação de descendência. Promete que o povo da descendência de Ismael será numeroso. Lembra que lá no Éden, Deus ali, quando prometeu à mulher um descendente que pisaria a cabeça da serpente, ali Deus criou dois povos. Na verdade, a queda criou dois povos. Aqueles que estão em rebeldia contra Deus e aqueles que recebem a aliança graciosa da parte de Deus, que é o povo de Deus. E esse conflito sempre aparecerá. Aqui nós temos um conflito descrito. A descendência de Adão e Ismael, sendo então descrita aqui como numerosa e, claro, abençoada, comumente, de maneira comum. Ora, aqui nós temos a graça de Deus sendo expandida para todo o mundo caído. Meus irmãos, quando nós somos abençoados, em alguns aspectos, o ímpio também é. Vou perguntar para vocês, deixa eu colocar de maneira um pouco mais específica. A família de vocês é bênção? A família do ímpio também. Ímpios também são agraciados por Deus com suas famílias. Quando chove, só chove na roça do crente? O ímpio também é agraciado de maneira comum. Quando Deus preserva numa pandemia dessas, por exemplo, ímpios, e às vezes não poupa crentes, ímpios são agraciados com saúde? Sim, assim como crentes também são. Porque Deus prometeu preservar, mesmo essa multidão ímpia, caída, pecaminosa, crescente, em rebeldia contra Deus, ele agraciou esse mundo, mesmo ímpio, preservando suas estruturas, para que esse mundo aqui caído permaneça até que ele consuma todas as coisas. Esse mundo aqui que nós vivemos, e sem essa graça comum de Deus, ela se tornaria inviável. Então, Deus abençoou Ismael, é verdade, mas não redentivamente. Ele não porta a linhagem messiânica. Ele vai ser o pai de um povo gigante. Mas é um povo completamente rebelde contra Deus. Até hoje. Até hoje esse conflito permanece entre os ismaelitas e o povo de Isaac. Mas esse conflito é muito maior. Ele não se restringe a grupos religiosos islâmicos, ismaelitas e judeus, né, da linhagem de Isaac, mas todo mundo ímpio em conflito contra o povo de Deus. Toda essa história de conflito. Por isso que a base para pensarmos sobre essa teologia da promessa, do pacto, a base está lá no início, está lá no Éden. Por isso que se a gente não compreender bem o Éden, não compreendermos bem o que acontece ali em Gênesis do 1 ao 4, nós vamos ter dificuldade de entender o restante da Escritura Sagrada. Tá? O que nós temos aqui é o Éden se repetindo. É uma linhagem má se desenvolvendo, mas se desenvolvendo de maneira graciosa da parte de Deus,
para que esse povo, apesar de tanto conflito, não transforme o mundo em um lugar inabitável. Ele vai promover violência, ele é descrito aqui como jumento selvagem. É como Deus vê a reação do ímpio diante da sua promessa redentiva. E o ímpio age como jumentos selvagens. Violência. E é assim, esses são os israelitas. São agraciados por Deus. Deus agraciou o mundo ímpio com bênçãos. Isso é mais motivo de juízo sobre eles. Porque, mesmo agraciados, eles não reconhecem a graça de Deus sobre a vida deles. Muito bem. Então, aqui nós temos claramente aparecendo a linhagem prometida lá no Éden, do descendente da mulher, em conflito com o descendente da serpente. A descendência de Agar, os agarenos, ou aqueles que herdam a linhagem da serpente, e aqueles da linhagem da mulher que Deus prometeu lá no Éden, que vai conceber, que vai dar à luz um filho, e que esse filho será o redentor do seu povo. Cristo Jesus, o Senhor. O texto continua. Verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Veja, o texto diz que foi um anjo que falou, o anjo do Senhor. Mas ela diz, tu és Deus que vê. Porque ela tinha se escondido. Ela tinha fugido. Ela reconhece que aquele anjo era algo mais poderoso do que apenas um anjo. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi. Está entre Cádiz e Berete. Muito bem. Depois Ismael nasce, ele vai crescer ali no seio da família de Abrão, mas vai acontecer algo interessante. Isaac vai nascer, e na festa do nascimento de Isaac, Ismael zomba do filho de Abrão. E aqui para a gente terminar. Só para a gente terminar. O ventilador deixar. Muito bem. Capítulo 17. Oi? Um pouquinho antes. No verso 15. E a gente já está caminhando para o finalzinho. Disse também Deus a Abraão. Aqui Abraão já tinha recebido um novo nome. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. E aqui, meus irmãos, Abraão já tinha 100 e Sara 90. De fato, Deus postergou para que encerrassem todas as possibilidades, qualquer possibilidade de concepção. Abençoá-la-ei, dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele, a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei,
falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, e gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e a todos os seus escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho, enfim, Deus vai instituir a circuncisão. Mas percebam, apesar de Abraão agora ter 2 filhos, a aliança de Deus era com um deles, a da esposa legítima, não a da concubina, não a da tentativa de solução humana para o problema da promessa. A solução é divina. Por isso que nós podemos associar Ismael a Adão, o nosso primeiro representante caído, que vai gerar uma posteridade de caídos. E pela graça de Deus, ele promete um redentor. E aqui Isaac, então, ele nasce associado à linhagem desse redentor que virá, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus é o descendente de Abraão. Ele é aquele, então, que cumpre todas as expectativas, que cumpre todas as promessas de Deus a Abraão. É em Jesus que essa posteridade, essa descendência de Abraão se tornará essa grande nação. É através de Jesus e não de Isaac, mas a partir de Isaac, que Deus vai cumprir essa promessa ampliada aqui a Sara, de que ele a abençoará e essa posteridade se tornará nações. Não um povo específico, mas nações. Reis de povos procederão dela. Uma nação grande. Uma nação de um reino maravilhoso, o reino de Cristo. Então, Sara foi agraciada, sim, por Deus. Ela recebeu a promessa que antes havia sido prometida à sua antecessora, a Eva. E essas mulheres são importantes nas narrativas bíblicas, não porque elas são competentes, não porque elas foram princesas ou valentes, mas pela graça de Deus que fez a elas promessas. Que fez a uma delas uma promessa e renovou essa promessa a outras. E de Sara, Rebeca, e Rebeca, Raquel, até Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. E todas essas mulheres apontam, todas essas esposas que receberam promessas por causa de seus esposos, todas elas apontam para a maior das mulheres, a igreja. Sara aponta para a igreja. Sara é um tipo da igreja. Em alguns momentos, descrente das promessas de Deus. Em alguns momentos, relutante. Em alguns momentos, mimada. Em outros momentos, pela graça de Deus, aquela que olha para a promessa, olha para a aliança e crê e vai. E assim somos nós. É a mesma dinâmica. Tá? Muito bem. Com a título de aplicação, Sara somos todos nós. Assim como ela creu na promessa de um redentor, que seria um filho da sua posteridade, da mesma forma nós cremos em Cristo Jesus. O redentor prometido dessas mulheres, que veio, a promessa se cumpriu, e ele nos redime o seu povo, vencendo o diabo, vencendo a maldição do pecado, e sendo então o nosso Senhor e o esposo da sua noiva, a igreja, essa aliança maravilhosa. Por isso que nós temos no Novo Testamento uma nova aliança. Uma aliança perfeita. Aquele que não era perfeito por causa de Abraão e Sara, é perfeito por causa de Cristo Jesus.
Que Deus nos abençoe. Perseveremos. Próxima oportunidade, no mês seguinte, a próxima personagem dentro dessa história da redenção é Raabe. Muito bem. Vou chamar a Aparecida para a gente encerrar. Depois eu soube que tem uma torta aí, refrigerante.